Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Olá, no Prosa Diocesana de hoje eu tenho o prazer de receber o Sandy e a Antônia. Este casal que está coordenando o Círio de Nazaré 2025 na Diocese de Rio Branco. Eles estarão falando aqui sobre toda a programação, todo o trabalho e aquilo que as equipes vêm fazendo para promover uma linda festa. Mas antes disso, eu quero pedir ao Sandy que possa compartilhar conosco o evangelho deste domingo. Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e dava festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, ficava sentado ao chão junto à porta do rico. Queria matar a fome com as sobras que caíam das mesas do rico, mas, em vez disso, os cães vinham lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro com muitos nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que durante a vida recebestes teus bens e Lázaro, por sua vez, seus males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém deseje, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam entrar até onde nós estamos. O rico instituiu: Pai, eu te suplico, manda então Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, que ele os avise, para que não venham também para este lugar de tormenta. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés, o profeta, que os escutem. O rico instituiu: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, certamente vão se converter. Abraão, porém, lhes disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos, não o acreditarão. Amém. Palavra da salvação. Nós iremos para o nosso intervalo e voltamos já. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Só quem não amou, quem não chorou, quem se esqueceu que é um ser humano, quem não viveu, quem não sofreu, só quem já morreu e se esqueceu de deitar. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei.
Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Porque eu tenho esperança e muita fé. Porque eu quero ter amor bem mais ainda. Porque eu te amo, Senhora de Nazaré. Quero puxar a corda da tua berlinda. Porque eu te amo, Senhora de Nazaré. Quero puxar a corda da tua berlinda. Ave, ave, ó Senhora da berlinda. Ave Maria, esse é meu grito de fé. Ave, ave, Deus te fez a flor mais linda. Ave Maria, Senhora de Nazaré. Estamos de volta com prosa diocesana, que recebe hoje o Sandy e a Antônia, que estarão falando sobre o Círio de Nazaré 2025, mas também de outras coisas, né? Quem sabe uma falta de luz em um determinado momento da história deles foi algo de bom, né? Mas primeiramente eu queria dar boas-vindas, sejam muito bem-vindos, Sandy e Antônia. Muito obrigado, nós que agradecemos esse convite maravilhoso do seu programa, para estarmos aqui hoje falando um pouco descontraidamente do que tu falou. Vamos falar do Círio, vamos falar de nós e agradecemos esse convite. Amém. Antônia? É sempre uma alegria, né? A gente poder estar entre amigos e falando de missão, né? Que nós, é isso que nos fortalece, né? A gente poder estar servindo. E servir a Deus através do Círio de Nazaré está sendo assim, uma experiência que vai ficar marcada no nosso coração, na nossa história. Amém. Foi um susto o convite, porque assim, vocês são da área missionária da Divina Misericórdia, né? E aí coordenar o Círio de Nazaré, que é da reitoria da Catedral. Como veio esse convite? É algo que a gente nem imaginava, né? Porque o Círio de Nazaré foi sempre coordenado pelos paroquianos, que agora não são mais paroquianos, mas pela reitoria da Catedral. E aí o Padre Manuel nos convidou para uma reunião, 19 horas, e quando nós chegamos, antes, vou até voltar um pouquinho, quando nós saímos de casa, né, o Sandy disse assim, isso deve ser alguma coisa para o Círio, uma equipe de trabalho para a gente desenvolver no Círio de 2025. E aí eu disse assim, e a gente está nessa missão no Santuário Divina Misericórdia, nós estamos na equipe de ampliação do santuário, então realmente é difícil assumir uma outra missão, né? Aí ele disse, não, a gente vai conversar com ele, infelizmente não dá para dizer um sim. E aí chegamos lá, quando nós chegamos, a reitoria estava lá, e a gente já sentiu assim um impacto, né? Porque a gente pensou que era uma conversa com o Padre Manuel, aí de repente estava toda a reitoria, eles bem descontraídos, fazendo brincadeiras, quero ver a fumaça branca, aí eu digo, meu Deus, o que é isso? Aí o padre começou a falar um pouco do Círio, o que era o Círio, contando um pouco a história. E aí conta aí, Sandy, como é que foi esse sim? E nós estávamos com esse intuito de que, com certeza, a primeira vez iríamos sair dali com um não. Mas, a partir do momento que o padre começou a fazer sua oração, como aqui nós começamos, fez uma oração,
E eu fiquei de frente com o padre Manuel, reitor da catedral, e por incrível que pareça, acima de nós estava já a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, vestida com seu manto, toda a caráter, só aguardando esse casal. E por incrível que pareça, chegou um momento descontraído que ele disse: agora eu vou fazer o convite para vocês. E o convite aí deu uma parada, fez aquele momento de silêncio, né? Suspense, e é para vocês coordenarem o próximo Círio de Nazaré, que será agora de 2025. Aí nós se olhamos um para o outro, eu digo: eita, agora sim, coordenar. Mas missionários que nós somos, e com aquela imagem que estava em cima da gente, que parece que estava ali de olho já no momento, vem aquela inspiração que parece que você não tem como dizer não. Você não vai dizer não na frente da mãezinha olhando para ti ali. É algo que a nossa mãe, a gente não diz nem para nossa. Verdade. De casa, imagina para a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. E prontamente vem uma emoção muito grande, e eu olhei para Antônia e digo: não, se a mãezinha está chamando, tem que ser o sim. Chorando. A lágrima já desce. A chorar, eu digo: cadê o que ele disse que ia dizer não, tá chorando aqui? E aí foi um sim, mas graças a Deus. E o padre McCoy, quando soube disso, como é que foi? Tu tá sabendo de muitos bastidores. Aí eu disse assim: olha, padre Manuel, agora fica com o senhor falar com o nosso padre. O senhor já comunicou ele sobre isso? Porque nós somos da coordenação do santuário. Ele disse: não, eu vou conversar com o padre McCoy. E aí nós retornamos e fomos conversar com o padre, pensando que ele já tinha conversado, já tinha tido uma conversa entre padres, que nada. E aí o padre disse: mas como isso? Ele não me falou nada. E aí ficou assim, mas aí depois ele disse: não, eu vou emprestar durante esse tempo. Mas sempre assim, né? Sabendo que a gente não vai dizer um não para uma missão, não deixamos o santuário, só pedimos aí um breve recesso, né? A nossa equipe lá no Santuário Divina Misericórdia é uma equipe muito atuante, o nosso conselho. São muitos casais que nos ajudam, nós temos também jovens que nos ajudam nesse conselho. E aí eles estão seguindo, tem uma programação lindíssima aí, que depois a gente pode até falar também do santuário, para as próximas semanas, que eles estão lá e a gente está aqui no Círio. Estão tocando o barco, né? Estão tocando o barco, isso que é bom. Que legal. O Sandy e Antônia, quantos anos de Círio já na Diocese de Rio Branco? Nós estamos vivendo o 94º Círio de Nazaré. 94 anos, já nos preparando, construindo já essa história para o centenário de Nazaré, né? Que está muito próximo, não é? O centenário de Nazaré. Então, agora nós estamos vivendo o 94º. E o tema desse ano? O tema desse ano é Maria, semente de esperança, rainha da criação. Bonito tema. Esse ano é o ano da esperança, né? Então, o tema traz essa reflexão. E essa mãe, essa semente, né? Essa semente que traz para cada um de nós, nesse chão amazônico, né? Essa esperança. Uma semente, ela é pequenininha, né? Mas quando ela é ali cultivada, ela cresce e se transforma numa árvore frondosa, né? E isso também traz, um reflexo também da nossa fé, é um reflexo desse amor de Deus por nós. Então, esse tema, ele é assim, muito significativo. Amém. E, Sandy, o trabalho com as equipes, como que vocês pensaram, como que vem acontecendo? São muitas equipes? O Círio de Nazaré esse ano é a primeira vez que o Círio de Nazaré será coordenado por um casal que não faz parte da equipe da reitoria da catedral. É uma inovação, até porque o Círio de Nazaré não é da catedral. O Círio de Nazaré é da Diocese de Rio Branco, né? E nada mais justo de não abrirmos esse leque para que as coordenações pudessem já começar a fluir da própria Diocese de Rio Branco. Então, com esse nosso sim, também acontece uma novidade, que o Padre Manuel, com a equipe, decidiu ampliar um pouco a equipe, que hoje nós temos 27 equipes,
27 equipes. 27 equipes. E essas 27 equipes, agora nós temos uma hierarquia de diretorias. Tivemos que criar diretorias para uma diretoria poder cuidar de algumas equipes pelo montante de participantes, de pessoas e até de trabalho em si. Então hoje nós temos 27 equipes atuando no Círio de Nazaré e essas equipes divididas com algumas diretorias que sobrepõem as equipes de coordenação. Que envolve várias paróquias. Várias paróquias, de toda a diocese. E não centraliza todas as atividades no casal coordenador geral. Porque você tem uma diretoria de atividades religiosas, então várias equipes como a ornamentação da Berlinda, Barco de Jesus, Barco de Maria, as novenas, todas as atividades religiosas ficam com essa diretoria que nos ajuda a acompanhar as espiritualidades, os encontros, as demandas, que nem todos os momentos o casal coordenador geral consegue estar em todos os lugares. Porque a agenda do casal coordenador, ele tem algumas prioridades. A visita às paróquias tem que ter o casal coordenador geral. Então, todos os domingos nós estamos numa paróquia. Isso é extraordinário. A gente vê a fé das pessoas, a gente vê a imagem peregrina de Nossa Senhora caminhando nas paróquias. Isso emociona muito a gente. E ela vai fazendo esse elo de unidade, de né? De unidade. Nós começamos na Imaculada Conceição, aí fomos na nossa paróquia, é o Santuário Divina Misericórdia, aí fomos caminhando, já passamos pela Sagrada Família, pela Santa Inês, pela Divino Espírito Santo, São Sebastião, São Jorge. Próximo domingo agora vamos para São Miguel, vamos encerrar em Santa Cruz no último domingo. Que antecede, né? Que antecede. Então, assim, nós estamos caminhando... Acho que é dia 6, né? Então, nós vamos caminhando com a imagem nas paróquias. Além dessa peregrinação, tem a peregrinação da imagem nas famílias, com a equipe dos ministros da Eucaristia. Então, essa é uma visita que também é muito linda, essa visita. É uma programação que, na verdade, ela começa muitos meses antes, né? Muitos meses antes. O Círio, ele acontece muito antes do dia da procissão. Porque o Círio é a procissão, a procissão é aquela caminhada com velas, né? Isso significa o Círio, né? A procissão com velas. Mas o Círio, ele tem 3 dimensões. Ele tem essa dimensão espiritual, que é essa que a gente está falando aqui, né? Que são essas peregrinações das imagens. Além das famílias, das paróquias, nós vamos também nas repartições públicas, nas entidades, né? Nós caminhamos em vários lugares. Fomos no Tribunal de Contas, fomos no Tribunal de Justiça, no MP. Nós fomos das cidades, como é que é aquela secretaria? A Secretaria de Cuidados Municipais com a cidade, a CCM, Exato, isso. Fomos também no Lar dos Vicentinos. Olha que só. emoção que foi olhar para aqueles idosos, e aqueles idosos... teve um gesto lindo que o padre fez, que ele colocava a imagem e dizia para cada idoso: olha para essa mãe, esse menino é você. E o idoso olhava para aquele menino e ficava assim vislumbrado, e aquela emoção emocionava a gente também, né? Então, assim, a gente viveu tudo isso. Nós já estamos aqui no último domingo do mês de setembro, já vivemos muitas etapas, grandes eventos da espiritualidade, mas nós tivemos também eventos sociais, porque o Círio, ele tem as 3 dimensões: o espiritual, que ele vai culminar com a procissão no dia 12, nós temos o social, nós vivemos o Círio social, não foi, Sandy? Lá no quilômetro 58 da Transacriana, uma parceria com o Ministério Público, que é o Ministério Público na comunidade. comunidade.
Não é a primeira vez, já é uma parceria já efetiva com o Círio de Nazaré. Foram quase 3.000 atendimentos, 2.400 atendimentos. Foi a coisa mais linda, você vê aquelas pessoas da zona rural chegando, sendo atendidas, sendo acolhidas, sendo ouvidas. Foi assim extraordinário, de todas as idades. Aí tinha todos os atendimentos. Tinha a parte de saúde, tinha a parte social, tinha a parte psicológica, né? Tinha a parte lúdica para as crianças. Então, assim, foi um atendimento completo, vamos dizer assim. Legal. E isso nós vivemos no dia 13 de setembro. No dia 21 de setembro, nós vivemos a Feira Catequética, que ela está ligada a essa questão espiritual, porque nós vivemos todos os ícones de Maria. Cada paróquia pôde apresentar com a catequese um ícone de Maria. Teve declamação de poesias, teve a missa, teve a música. Então, assim, foi uma feira linda no dia 21 de setembro. E aí a gente tem essa parte social. E tem também o que a gente está assim se planejando agora. Já estamos aí, falta só uma semana para o Círio Musical, né? O Círio Musical, ele... Que acontece dia 12, né? Não, acontece né? dia 5. Ah, dia 5. Dia 5. Que é o sábado. Domingo. O próximo sábado agora, né? Já convido todo mundo aqui para o próximo domingo, sábado domingo, não. dia 5. Próximo domingo, sábado é São Francisco, dia 4, né? Então a gente sabe que a nossa diocese, nós temos paróquias que tem toda uma programação de São Francisco. E a gente não iria disputar isso, claro, porque a nossa igreja ela é de união. Então, nós vamos fazer isso no dia 5 para garantir a participação de todos no Círio Musical. E aí o Círio Musical ele vai acontecer ali na Catedral, entre a Catedral e o São José, naquela rua ali. Que terá a presença do cantor católico Tiago Brado, né? Tiago Brado. Mas a gente vai ter também um show... A participação, né, dos padres. Dos padres que cantam, né, que é o Pocket Show, que eu achei essa Pocket Show eu aprendi com o Frei Renan. Em uma das visitas a São Peregrino, né, com a imagem, eu aprendi isso com o Frei Renan. Então vai ter o Frei Renan e o Padre Erenildo com esse Pocket Show antes de começar com o Tiago Brado, que vai ser também um momento muito especial. Legal. Muito especial. E o Tiago Brado que vem com os clássicos da nossa Igreja Católica. Então a gente vai poder fazer também uma imersão naquelas músicas da nossa infância, da nossa adolescência, quem é assim, né, da minha idade, né? Mas também quem é mais jovem vai ter também essa música mais jovem também, ele vai conseguir abarcar todas as idades. Então todos estão convidados para o Círio Musical, vai ser no dia 5, a partir das 18 horas, a gente vai ter uma praça de alimentação também ali, esperando ali esse momento para o início do show, que vai ser por volta das 19 horas. Amém, muito bem. No segundo bloco a gente fala, ou no terceiro bloco a gente fala sobre a programação do dia 12. Ótimo. Pode ser? Pode ser. Então vamos para o nosso intervalo e já voltamos. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? E se eu amei, quem vai me condenar?
Se eu chorei, quem vai me criticar? Só quem não amou, quem não chorou, quem se esqueceu que é um ser humano, quem não viveu, quem não sofreu, só quem já morreu e se esqueceu de deitar. Só se tem saudade no que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar. Meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré, menina que Deus amor escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Estamos de volta com o nosso segundo bloco, aqui com o Sandy, com a Antônia, esse casal que está coordenando o Círio de Nazaré 2025 na Diocese de Rio Branco. Eles falaram aqui pra gente de todo o trabalho, como que a Diocese pensou e aquilo também que eles como coordenadores vêm fazendo com todas as equipes, né? Mas nesse segundo bloco nós vamos falar um pouquinho sobre eles, né? Aqui nós vamos fazer algumas perguntas que eles não sabem, entendeu? Muito bem. Sandy e Antônia, qual a importância do ano de 1992 na vida de vocês? Eu sei que vocês têm dois momentos importantes, fevereiro e junho, né? Você é natural de Porto Velho, a Antônia, né? De Rondônia, e o Sandy aqui de Rio Branco. Só que o Sandy, por muito tempo, uma abelhinha me disse que ele todo fim de semana ele saía da rodoviária onde ele trabalhava aqui em Rio Branco e ia para Porto Velho. É verdade. Né? Como é que se deu esse contato, esse conhecer do Sandy e da Antônia? Na realidade, nós se conhecemos no ensino médio. Antônia veio de Rondônia para cursar aqui o ensino médio e o terceiro ano nós estudávamos na Ética, Escola Técnica de Contabilidade, né? Eu já fazia o terceiro e ela veio para agregar o terceiro ano conosco. E dali se conhecemos e começamos. Logo de cara assim foi uma sintonia ou o Sandy teve que... Não foi logo de cara uma sintonia não, porque nós éramos o inverso, né? Que diz que os inversos se atraem, os opostos se atraem, né? E nós éramos os opostos. Eu, no linguajar mesmo de estudante, um bagunceiro que não queria nada. E a Antônia vinha no interior de Rondônia justamente para estudar,
para querer terminar o segundo grau e, logicamente, faculdade. E eu lá pensava em faculdade, o negócio era terminar o ensino médio, né? A gente tinha esse pensamento, estava na época de farras, né? E então, nesse primeiro momento, é o choque dos opostos, mas que depois, durante o tempo, tivemos todo o ano para desenvolver esse conhecimento até chegar ao namoro. O Sandy gostava muito de brincar, né? Era muito brincalhão brincalhão na sala, era o popular da ética, né? E nós nos conhecemos nesse contexto, assim, de brincadeira. Só que eu nasci em Porto Velho, morei ali durante muito tempo, só que a gente, nesse período que eu vim para cá, a gente não morava mais em Porto Velho. A gente já tinha passado por Ouro Preto, estava em Alvorada do Oeste. E aí, esse último ano, estava sem professores nesse município. Então, meu pai, minha avó era daqui, meus pais são acrianos, né? Então, eu vim para a casa da minha avó. E no meu primeiro dia de aulas, eu já dei de cara com o Sandy brincando na sala, aquela euforia, e aquilo me chamou a atenção, mas não de forma positiva, né? Porque eu disse assim, meu Deus do céu, um homem desse, né, brincando desse jeito na sala, fiz esse questionamento assim, internamente, né? E ele vinha sempre com essas brincadeirinhas e foi se aproximando, e realmente, isso em fevereiro, né? E quando foi em junho, foi quando a gente começou a namorar. Foi em junho, e aí eu entrei de férias, fui para casa, né? E quando eu estava retornando, o Sandy estava na rodoviária. Eu digo, Sandy, o que tu está fazendo aqui? Ele disse, não, eu vim te buscar aqui. Eu vim te buscar. E aí eu que já ia retornar, acabei ficando mais uns dias em Porto Velho, para a gente aproveitar um pouco a cidade. E depois retornamos para cá. E aí são o quê? 30 e tantos anos, né? A gente tinha, na verdade, vocês estão completando 30 anos de casados, 30 né? anos de casado. 30 anos de casado. Casamos em 95. Na paróquia São Tiago. Santiago, com o Padre Enzo. O Padre Enzo, que era assim um italiano, não sei como é que ele está agora, mas um italiano bem rígido. Eu ainda tive a oportunidade de fazer uma ação missionária lá também, de trabalhar com os coroinhas. E aí, só que eu passei no vestibular e retornei para cá. Eu vim fazer o curso de pedagogia aqui, mas na hora de casar, fiz o curso aqui, nós fizemos o curso lá na Santa Inês, mas quando foi para casar, nós fomos casar lá na minha paróquia. Foi uma exigência. Uma exigência. Da Antônia ou dos pais da Antônia? Dos pais da Antônia. Me disseram. Quem é essa sua abelhinha? Quem é essa sua abelhinha? Me disseram fala. que o Sandy saiu daqui na perspectiva, vou pedir a mão da Antônia em casamento. Aí chegou em Porto Velho. Muito corajoso. Teve um sofá lá que ele sentou. Muito corajoso. E a mãe da Antônia naquela expectativa ali, e não acontecia até que a luz faltou. Foi, a sorte do Sandy. Aí a luz faltou. Foi, a luz apagou. Aí uma voz... Aí a luz apagou e eu não tenho coragem, nervoso, né? Porque o Sandy foi criado por vó. Então, assim, você fazer um pedido de casamento na cabeça dele e de todos, né? Assim, a gente sabia que a gente queria algo que fosse assim, uma festa, um momento festivo e não um evento que fosse limitado só para nós, né? Sim. Parecia assim, algo exclusivo só para a família da Antônia. E isso estava também um pouco incomodando ele. Ele chegar em casa com uma aliança. Vó, noivei, né? Então isso, Antônia, como é que eu vou chegar em casa com a aliança, né? Então parecia assim uma pressão. E de certa forma, era um combinado muito meu e do Sandy. Porque assim, eu tinha passado no vestibular e o meu pai tinha muitas exigências realmente. Meu pai era aquele homem assim mais, né, cheio de muitas normas. Então, para eu retornar para Rio Branco para estudar, eu só iria retornar se eu estivesse noiva.
fosse uma garantia para eu poder casar. E aí eu disse assim, Sandy, senão eu não vou fazer a faculdade. Se a gente decidir não casar nesse percurso, não tem problema. Eu e o Sandy, a gente tinha uma maturidade em relação a casamento. A gente não ia casar obrigado, de forma alguma. Foram 3 anos, né? De 92 para 95, 95 né? Foram 3 anos e mais de 3 anos e meio, porque aí a gente casou já quase no final do ano, né? Então... a gente teve bastante tempo de amadurecer essa ideia, não foi uma coisa assim obrigada, mas aí a gente precisava tomar essa decisão juntos, né? Aí a luz apagou, graças a Deus, né? Aí eu peguei e disse, mãe, você não tem coragem. É agora, mãe. Aí, fala alguma coisa. Aí a mãe da gente é sempre a nossa porta-voz, né? E aí a mãe ajudou, né? E aí a mãe falou assim, olha, os meninos estão querendo casar... e tal. E aí a mãe que fez o pedido. Aí o seu pai disse, eu ouvi. Eu ouvi. Foi. E aí aconteceu assim, esse pedido foi dessa forma, né? Mas depois as coisas foram realmente se solidificando, né? Porque aí eu vim pra cá e nós fomos viver o nosso namoro. Que legal. O nosso namoro. E assim... E construir a vida, né? Vocês dois foram construindo ali as perspectivas. Nós fomos construindo os sonhos, né? O sonho, porque aí assim, a educação, eu sou professora, né? Então assim, eu digo que essa parte de realização profissional foi toda a educação que me deu. Isso aí foi toda a educação. Abaixo de Deus foi a educação. Então logo cedo eu comecei a trabalhar. E aí tudo que a gente ia construindo, a gente já foi formando um patrimônio, assim, compramos o nosso primeiro apartamento, que foi lá no Manuel Julião, que na nossa época todo mundo começava morando no Manuel Julião. Começamos lá no Manuel Julião, então a gente comprou um apartamento no Manuel Julião, não foi, Sandy? E aí, quando a gente casou, a gente já tinha um apartamento, já estava começando tudo arrumadinho. Teve todo esse tempo, essa preparação para poder realmente casar. E fizemos todo o curso de noivo, foi tudo certinho. Muito bem. Sandy, você, depois da rodoviária, você trabalhou na rodoviária, foram quantos anos? Trabalhei 3 anos e meio, 4 anos nessa faixa etária. Eu lembro de você depois no Detran, foram muitos anos no Detran muitos também. Muitos anos, 6 anos no Detran. 6 anos. Um aprendizado ali também, né? E hoje na prefeitura de Rio Branco. Hoje na prefeitura. Quando tu começou a fala dizendo que tinham finais de semanas que vivia em Porto Velho, eu tinha essa vantagem justamente na época, porque eu trabalhava numa empresa de ônibus, numa rodoviária. Então eu não pagava passagem de ônibus. Então para ir para Porto Velho eu ia, bem dizer, todo final de semana. Embarcava aqui, amanhecia no sábado em Porto Velho, passava o sábado todo, vinha domingo à noite, para segunda-feira já estar trabalhando. Aí depois da rodoviária, eu, nesse intervalo, consegui fazer contabilidade. Chegou a faculdade de contabilidade em Rio Branco, né? Fiz meu nível superior em contabilidade e ainda na faculdade consegui uma vaga no Senac. Passei uma temporada no Senac até minha formação final e logo em seguida, nesse intervalo, fui ao Detran como carro comissionado, mas que eu estando no Detran, eu consegui passar no concurso da prefeitura. No ano de 2007, no concurso de 2007, e lá, graças a Deus, é onde eu estou até hoje. Apesar de ainda ter sido cedido algumas vezes por governo do estado, mas a minha repartição de origem é a Prefeitura Municipal de Rio Branco. Muito bem. Vocês também tiveram a graça de coordenarem na Diocese de Rio Branco o serviço SCC. Foi uma experiência marcante na vida de vocês, né? Foi outro grande desafio, né? Esse foi um desafio gigante, porque foi um período em que parece que tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. Porque foi um período em que eu passei no mestrado na UFAC, então eu fazia mestrado, eu trabalhava como gestora de uma escola, o Sandy trabalhava num cargo comissionado era diretoria, era, Sandy, de financeira, né? Uma coisa que exigia muito, exigia né? demais. Nós temos 2 filhas e um neto.
tinha a família da gente e recebemos uma missão grandiosa. E como que a gente ia conseguir lidar com tudo aquilo, né? Porque nós temos na nossa diocese muitas paróquias e a nossa diocese é grande. Ela abarca não só os municípios de Rio Branco. Nós temos Boca do Acre, nós temos Extrema, Califórnia. Então, assim, a gente precisou, assim, organizar muito o nosso tempo para isso. E ora a gente estava aqui em Rio Branco, ora a gente estava no interior, ora a gente estava num outro estado, como Rondônia, ora a gente estava em outra diocese, como Cruzeiro do Sul. Então, assim, foi muito desafiador, mas nos ensinou muito. Porque todo o tempo que a gente passava com a nossa família era um tempo muito mais valioso. Era algo mais cuidadoso, vamos dizer assim. Não era assim automático, não era mais, nada no automático. Então era aquele almoço especial, escutando cada detalhe, todo detalhe era importante. Se a gente ia estudar com uma das nossas filhas para a prova, aquele ali já era um momento que a gente tinha com as nossas filhas. O caminho que a gente levava para a escola já era um momento do diálogo com ela, já era um momento da oração com ela, já era um momento de ouvir. Foi um momento muito especial. E onde a gente podia levá-las, a gente levava também. Que legal. Então, elas caminharam conosco. Quando tudo isso passou, elas falavam assim: cadê aqueles teus amigos? Cadê aquele padre? Cadê aquele padre? Vocês não vão mais se reunir? Elas sentiram falta daquela movimentação, porque a nossa casa passou a ser um ponto de encontro. Então, a gente organizou a nossa casa para que as reuniões acontecessem na nossa casa, para que a gente não se afastasse tanto da nossa família. Porque é muito bom a gente evangelizar família, mas a gente nunca pode perder de vista a nossa família. Nosso reduto ali, né? Exatamente. Então, esse foi o nosso cuidado. Então, o Serviço ECC nos ensinou muito. E essa orientação que nós tivemos foi do Dom Joaquim. No primeiro encontro que nós tivemos com o Dom Joaquim, eu tinha uma pauta gigante. Aí o Dom Joaquim fez a oração e tudo, e aí o Dom Joaquim, paróquia, ele, calma, Dona Antônia, primeiro eu quero saber da sua família. Aí nós fomos entender que a prioridade não era só a questão das paróquias com o ECC, era a nossa família também. Então nós começamos a organizar dessa forma, e graças a Deus foi uma experiência maravilhosa. Que bênção, muito bem. Tá bom o programa, né? Nós vamos para o nosso intervalo e voltamos já com o nosso terceiro bloco. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Só quem não amou, quem não chorou, quem se esqueceu que é um ser humano, quem não viveu, quem não sofreu, só quem já morreu e se esqueceu de deitar.
Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Vós sois o lírio mimoso, o mais suave perfume, que ao lado do Santo Esposo a castidade resume. Ó Virgem Mãe amorosa, fonte de amor e de fé, dai-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré. Dai-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré. Estamos de volta com o nosso terceiro bloco do Prosa Diocesana. Hoje recebemos aqui o Sandy e a Antônia. Primeiro falar sobre a festa do Círio de Nazaré, também um pouco sobre eles. E nesse terceiro bloco, eu peço que você fique ligado conosco, porque nós ainda temos algumas coisas para perguntar de curiosidade. Vocês também fizeram parte da paróquia Sagrada Família. Quantos anos na paróquia Sagrada Família? 23 anos. 23 anos. As filhas cresceram por ali, né? 23 anos. Vocês viram a paróquia ali se desmembrar, Sim, desde a Irmã Gracita. Irmã Gracita, Seu Almada. Turma boa. Foi uma história mesmo, né? Ali a ampliação da Sagrada Família. Porque ali foi uma paróquia, eu sempre converso com algumas pessoas, até que já vieram aqui, que é uma paróquia muito de bairro mesmo, né? Ah, sim. Ela é dentro ali. Ela é dentro do bairro, no meio ali mesmo do Tucumã 1, né? Então, ela tem essa característica, né? No meio das casas. Exatamente. Ela é no meio das casas. Exatamente. Muito bem. Sandy, qual a importância do seu Rubens e da Dona Leda na sua vida? Na realidade, seu Rubens e Dona Leda é toda a minha vida. Os dois são minha base, meu alicerce, e graças a Deus partiram, mas partiram deixando Sandy e os seus 4 irmãos todos bem encaminhados na fé, na esperança e bem encaminhados de vida. Então hoje falar no seu Rubens e na Dona Leda, para mim, além da emoção, foi sempre nossa base, nosso alicerce. A Dona Leda era uma pessoa muito católica, né? A Dona Leda é muito católica. A Dona Leda era oriunda de Cruzeiro do Sul e fervorosa também. Sempre rezou, sempre nos ensinou as orações iniciais, bem novos, e com toda a dificuldade de locomoção que nós tínhamos na infância, que nós morávamos no bairro da Bahia e uma época no bairro da Sobral, onde hoje tudo faz parte da Baixada da Sobral, naquela região. Nós saímos de madrugada, uma boa parte a pé e a outra parte de ônibus para chegar na catedral. E para a missa das 6 horas da manhã. Então, muitas vezes, na época, inclusive, que o Acre, Rio Branco, tinha frio, nós pegamos várias vezes frio, muito frio, mas sempre aos domingos estávamos na missa das 6 horas da manhã na catedral. Algo assim que fica marcado, que hoje, quando eu particularmente estou dentro da catedral, me vem na mente toda aquela minha infância da Catedral Nossa Senhora de Nazaré. Bonito legado.
Antônia, qual a importância do seu Francimar e da dona A. Heloísa na sua vida? Olha, esses são meus pais, né? O seu Francimar, um homem de muito valor, né? Que já partiu precocemente, morreu cedo, aos 51 anos, de uma parada cardíaca fulminante. Mas um pescador, como muitos acrianos também gostam de pescar, né? Me ensinou muito, meu pai, muito querido, um pai que era muito afetuoso. Hoje a gente vê a dificuldade que as famílias têm, o pai ou a mãe, de abraçar e dizer eu te amo. Eu não tive essa dificuldade de receber isso em casa, porque o meu pai era aquele que acordava a gente abraçando, beijando, dizendo que amava, que cheirava a gente, que levava na escola, que ia buscar o boletim na escola. Era um pai muito querido e muito rígido também, sabe? Ele era muito rígido, ele gostava que tudo acontecesse conforme a vontade dele. A gente tinha script, né? Tinha. Ele tinha uma palavra que era muito a característica dele, que tudo tinha que ser conforme o sistema dele. Mas eu acho que acima disso, ele tinha muito afeto, né? Ele tinha muito afeto, ele era muito carinhoso conosco. Era um bom pai, um bom pai. E a minha mãe, ela é aquela mãe que acreditava na gente. Ela acredita até hoje, mas ela é aquela que dizia assim, minha filha, você vai estudar, você vai se formar. Ela gostava de estudar, então ela me dava esse exemplo, né? Ela se formou em enfermagem, ela passava nos concursos também, então ela dava esse exemplo para a gente e ela fortalecia a família do estudo de ser a base, né? Dessa parte de estudar e tudo, né? Então ela sempre mostrou isso e ela era uma mulher que sempre trabalhou. Eu digo que ela era um pouco à frente ao tempo dela, porque muitas mulheres na época dela ficavam em casa, não trabalhavam. E a minha mãe, ela trabalhava e o meu pai trabalhava. E o meu pai era pedreiro e minha mãe era técnica de enfermagem. Aí a minha mãe disse assim, olha, vamos estudar, Francimar, vamos estudar. Ela já tinha o 2º grau. E aí ela disse assim, eu vou estudar contigo, vou fazer de novo o 2º grau para que você faça o 2º grau. Olha que e bonito. aí ela fez o 2º grau com ele, para ele fazer o 2º grau, para ele sair daquela condição e poder ter uma oportunidade diferente. E assim ela fez. E aí ele terminou o 2º grau e fez um concurso, foi para, que era do DR, passou a ser funcionário público. E aí isso fez com que ela tivesse a oportunidade de fazer faculdade. Então ela fez enfermagem e isso abriu portas para nós filhos, né? Então ela foi assim eu digo que ela foi à frente do tempo dela, porque na nossa família, de parte de mãe, eu fui a primeira filha da família que eu me formei. Então, e de parte de pai eu não consigo ter dimensão, porque a minha avó paterna, ela teve 18 filhos, então espalhou pelo Brasil, né? Mas a avó materna, que é daqui de Rio Branco, e só ficou Rio Branco e Porto Velho, então a gente tem dimensão. Eu fui a primeira neta. Então isso fez toda a diferença. Então a minha mãe é essa força. E outra pessoa que foi muito referência para mim foi a avó Leda, que a avó Leda e o vô Rubens são avós do Sandy, que criaram o Sandy, né? A avó Leda era uma mulher letrada, ela lia como os franceses, ela lia em média de 12 a 13 livros por ano, ela tinha uma biblioteca na casa dela. Então, quando eu fazia faculdade, que eu chegava o fim de semana em casa, na casa do Sandy, na época que a gente namorava,
que eu pensava que eu ia namorar, ela me chamava para a biblioteca. Ela, vem cá, vamos conversar, vamos melhorar o seu vocabulário, vamos enriquecer aqui, vamos fazer umas conjugações, vamos fazer... Era desse jeito. Então, a gente fazia muitas palavras cruzadas, a gente conversava muito, e eu escrevia muitas histórias que ela contava, histórias da época de Cruzeiro do Sul, histórias da época da fundação do Correio, da história dos pais da avó Leda. Eu sinto muito pela alagação, porque eles moravam na base, teve uma alagação muito grande e a alagação levou os nossos escritos. Levou os nossos escritos e a gente não conseguiu mais recuperar esses escritos, porque a minha vontade era de publicar, porque contava um pouco dessa história também, que familiar, mas que contava um pouco da história também de Cruzeiro do Sul, né? Então ela era uma mulher letrada, uma mulher que tinha uma sabedoria muito grande também, e isso também fez parte da minha formação, a avó Leda. Bonita lição, né? Uhum. Vocês têm 2 filhas e tinham também o sonho de ter um filho. Mas o destino, e Deus como é bom, Deus disse o seguinte: olha, as filhas virão, mas eu vou dar um neto de presente. Então, a Isabelle, a Gabriele, e aí vem o José Henrique. Né? É desse jeito. Qual o amor e o carinho que esse casal tem por essas 3 pessoas que deve representar emociona muito para vocês? Isso aí emociona. Eu vou deixar o senhor de falar, que isso aí emociona. Na realidade, são nossos tesouros, né? Isabelle, a mais velha, nascida em 97, veio ao mundo aguardada, cheia de amor, que, como a Antônia falou, tivemos toda a preparação, todas as fases cumpridas, namoramos, casamos e vi que vêm os filhos, né? Tivemos a Isabelle, mas até então a vontade de Deus. A partir do momento, agora sempre tem aquele pensamento de que vamos ter um casal aí, um homenzinho. Veio a Gabriele, nossa segunda filha, no ano de 2000, nasceu, graças a Deus tivemos essas 2 com quem hoje nós temos uma convivência maravilhosa familiar, são os amores da nossa vida, e continuávamos na situação de querer ter um filho. Mas a Antônia, por problemas de saúde, não conseguiu mais engravidar. E, por incrível que pareça, como tu falou, Deus é maravilhoso. Eu falo sempre, inclusive isso já foi motivo de conversa, que muitas vezes a gente não sabe pedir. Ou a gente pede de uma situação, mas que não é a vontade de Deus. Essa não é a vontade de Deus, a vontade de Deus é essa daqui. Mas ele não deixou de nos atender. E graças a Deus mandou o José, que no início um baque, um choque. Nossa filha mais velha tem um filho muito novinha, ainda fazendo ensino médio. E que a gente muitas vezes tem aquele baque naquele momento, mas não entende que está ali. Vocês pediram tanto, está aqui. O menino que vocês queriam veio. E é o nosso xodó, nosso amor. Dizem que os avós são pais 2 vezes. Exato. E quando a gente os tem, realmente a gente nota que o amor é algo que transcende. É o José Henrique. O José é maravilhoso, é um menino de ouro, sabe? Ele é muito querido. Legal. É um menino, é um sonho realizado. Parabéns. Para finalizar, queria que vocês só falassem sobre o dia 12 agora, aquilo que vai ser feito, a programação em si que acontece. Fique à vontade. Então, nós temos aí 14 dias, né? Mais ou menos aí. Né? Hoje é dia 28, né? Então, nós estamos quase já no dia do Círio. Dia 12, nós vamos ter uma concentração lá na Gameleira, a partir das 15 horas. Lá acontece o encontro das imagens, mais ou menos ali entre as 17 horas. Aí nós vamos seguir em procissão até a catedral. Na catedral, essa procissão vai ser aquela procissão
porque a gente já está acostumado com a corda, com muita oração, com muita fé. Nós estamos programando um momento muito especial. Muitas equipes estão trabalhando para esse dia. E nós vamos seguir ali o trajeto pela Avenida Brasil, não é, Sandy? Nós saímos da Gamileira, pegamos a ponte Juscelino Kubitschek, né, que é a nossa famosa ponte de concreto, subimos a Avenida Brasil e na rua Marechal Deodoro a gente já entra caminho da Catedral Nossa Senhora de Nazaré, culminando com o ponto alto do momento, que seria a recepção de Maria dentro da catedral, com toda uma estrutura, e até a hora da recepção da Berlinda dentro da catedral. E a Santa Missa. Agora sim, o dia 12 ele começa logo pela manhã, no alvorecer, né? A gente tem a missa logo cedo pela manhã, 6 horas da manhã. Que é na catedral. Que é na catedral, né? Com uma queima de fogos ali, já anunciando esse dia 12. A gente já começa ali, logo pela manhã. E durante todo esse dia, a gente já está imbuído desse sentimento do Círio de Nazaré. Vamos viver todo esse dia intensamente. Amém. Que bonito. Parabéns. Será uma linda festa. Que já faz parte da nossa diocese, da programação da nossa diocese. E nós queremos, assim, convidar novamente, não só para o dia 12, mas para o dia 5, que está bem aí, que é o Círio Musical, né, para o show do Thiago Brado. Vamos chamar os amigos, a família, vamos fazer esse momento de glorificar a Deus, porque vai ser um momento assim de louvor, de adoração e de festa também, né, em preparação para o dia 12. Inclusive, Pedro e demais telespectadores, uma curiosidade: o Círio de Nazaré de Rio Branco, só Rio Branco e Belém fazem parte de um calendário municipal de cultura. Então, só Rio Branco e Belém é que o Círio de Nazaré é documentado como um patrimônio municipal da nossa cultura. Então, é algo que já faz parte não só do calendário religioso da Diocese de Rio Branco, mas que também agora faz parte desse roteiro cultural da nossa cidade de Rio Branco. É isso aí. Muito bem. Manuel, muito obrigado por mais um programa. Prazer sempre estar aqui contigo. Muito bom, né? Ouvir falar do Círio de Nazaré, né? Eu como um bom paraense, aquela saudade do Círio, né? Com certeza. Poder também participar no primeiro ano, se Deus quiser, vou estar aqui. Amém. E participar pela primeira vez aqui em Rio Branco do Círio de Nazaré. Uma alegria. Que bom. Sandy, Antônia, muito obrigado. Obrigada a você. Foi uma alegria, um presente, a presença de vocês aqui. Obrigada. Que vocês continuem dando esse testemunho, sendo esse sinal de Deus na vida da nossa igreja particular, na vida de tantas pessoas, e que Nossa Senhora, nossa mãezinha, Nossa Senhora de Nazaré, Amém, possa sempre cobrir vocês com o seu manto e abençoar sempre a família de vocês. Obrigada para você também. É uma alegria estar aqui com todos vocês. Para nós, assim, poder falar de Maria é falar de Jesus, porque quando a gente fala de Maria, a gente está falando de Jesus, que ela nunca está sozinha. Ela traz sempre o seu filho Jesus no colo, né? Então, para nós é uma grande alegria e uma grande alegria ter participado deste momento, né? Dessa prosa com os nossos amigos. Legal. Muito bem, muito obrigado a você que esteve conosco, você que deseja acompanhar pelas redes sociais, depois é só acessar as redes sociais da Diocese de Rio Branco ou da TV Diocese e prestigiar o programa de hoje e outros programas também. Um bom e abençoado domingo. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei.